Você não aguenta mais ouvir falar em Bitcoin e não tem ideia do que é isso? Seus problemas acabaram! Pois é, pessoal, hoje falaremos sobre Bitcoin, as criptomoedas, né? Mais especificamente sobre o Bitcoin mesmo, que é a principal. Você vai entender como surgiu o Bitcoin, qual que é a teoria por trás, quais os riscos envolvidos, qual a expectativa no futuro para ele, enfim, vamos fazer de forma resumida para não lhe encher o saco, um vídeo curto, objetivo, mas falando tudo de mais importante sobre o Bitcoin. Mas antes, André, vinheta na tela. Bom, primeiro de tudo, a gente precisa entender que hoje existem milhares, literalmente, de criptomoedas. O que são essas criptomoedas? Basicamente, é um dinheiro virtual, a gente pode classificar assim. E, apesar de existirem muitas, a que mais se destaca é o Bitcoin, que surgiu ali depois da crise do subprime americano em 2008, né? Então, em 2009 surgiu o famoso Bitcoin. A ideia por trás do Bitcoin é relativamente simples, se você pensar. Ele surgiu com uma proposta de ser uma espécie de ouro digital. E o que eu quero dizer com isso, Sapequinha? Calma, vou te explicar. Basicamente, ele é escasso. Existe uma possibilidade de você minerar até 21 milhões de Bitcoins. Não tem como passar disso. Agora, como assim minerar, né? Calma que eu vou te explicar. A criação em si do Bitcoin, ela veio como uma reação à impressão meio que desenfreada de dinheiro ali pelos bancos centrais, né? Começando lá nos Estados Unidos, principalmente depois da crise de 2008. E aí você tem naturalmente uma desvalorização da moeda. Ah, mas como assim? O dólar não desvalorizou? Em relação ao dólar especificamente, é mais difícil você ver uma desvalorização, uma crise inflacionária nos Estados Unidos. Por quê? Porque existe uma demanda mundial pelo dólar. Então, eles teoricamente podem fazer essa impressão de dinheiro de uma forma mais tranquila do que, por exemplo, nós, meros brasileiros ali em reais, podemos fazer, porque não existe demanda internacional por real. Agora, o dólar é um pouco mais tranquilo, embora sempre vai existir o risco de, com o tempo, a moeda ir perdendo um pouco do valor. Então, a ideia do Bitcoin foi fazer um contraponto a isso. Por isso que eu dei o exemplo de ouro digital. Você basicamente precisa de uma estrutura de energia elétrica, uma estrutura muito sofisticada de computadores e cálculos para você minerar bitcoins. E até hoje, no momento que eu gravo esse vídeo, em torno ali de 19 milhões e meio mais ou menos de Bitcoin já foram minerados. Então não falta tanto assim, fora que alguns já se perderam e tal. Você vai entender como funciona essa questão de guardar os Bitcoins, eu vou explicar já já. Mas o fato é que ele é um ativo escasso e a primeira coisa que a gente precisa para um ativo ter valor é a escassez, né? Quanto maior a oferta disponível, em geral, aquela moeda vai perdendo valor, né? Aquele ativo vai perdendo valor. Então é por isso que ativos limitados, como o ouro, mesmo a prata e principalmente o Bitcoin, que não tem nem como você passar daqueles 21 milhões que foi determinado lá de início. Então, basicamente, você criou um produto escasso e isso no longo prazo pode ser que se valorize muito e eu vou comentar isso também mais adiante. Bom, lá em 2009, quando o Bitcoin foi criado, ele valia alguns centavos de dólar e tal, e com o tempo ele foi se valorizando, atingindo seu pico ali próximo de uns 20 mil dólares no final de 2017. Foi então que depois veio uma queda grande. É importante dizer que o Bitcoin tem uma volatilidade muito maior, inclusive, que as ações na Bolsa de Valores. Então, realmente tem que entender muito do case para você começar a investir em Bitcoin, para você realmente ter segurança nesse tipo de investimento. Não só o Bitcoin, como as outras criptomoedas também. Como eu falei, existem milhares delas. Bom, hoje, final de 2020, no momento que eu gravo esse vídeo, o Bitcoin está valendo em torno de 15 mil dólares, então ainda está longe do pico lá de 2017, porém em reais ele bateu seu recorde recentemente, passou dos 80 mil reais, justamente pela diferença de cotação do dólar em relação ao real que a gente tinha lá em 2017. Então, para chegar ainda no pico em dólar, falta em torno ali de uns 30% mais ou menos.
Muita gente se pergunta como que o Bitcoin vai servir de moeda ali no dia a dia e tal, para comprar coisas, etc. Se um Bitcoin hoje vale 15 mil dólares, né? Como que vai ser para valores pequenos? Isso é muito simples. Desde que ele foi criado, foi definido que contaria até 8 casas depois da vírgula. Então, com esse enorme fracionamento do Bitcoin, independente dele se valorizar muito mais ainda, você vai conseguir fazer transações de pequeno valor. E vale dizer, os mais otimistas acreditam que daqui a alguns anos, talvez uma década, o Bitcoin chegue a valer de 100 mil dólares até 1 milhão de dólares. Nessa hora você pode estar se perguntando, mas quem garante que vai chegar a se valorizar tanto assim? Obviamente ninguém. O Bitcoin, ao contrário de outros ativos, como empresas negociadas na bolsa, né? Mesmo imóveis, mesmo ouro, ele não foi provado pelo tempo. A gente tem aí pouco mais de 10 anos da criação do Bitcoin. Então, tudo é uma questão de perspectiva, de teorias, e não quer dizer que necessariamente vai se confirmar na prática. Por isso, não encare em nenhum momento esse vídeo como uma recomendação de compra. Você tem que entender como o Bitcoin funciona e ver se faz sentido para os seus investimentos. Inclusive, vale lembrar que para você ganhar dinheiro com Bitcoin, você não vai ter nenhuma forma de juros, enfim, o Bitcoin não vai funcionar como um dinheiro comum que você põe no banco e ele vai rendendo, não. Se ele se valorizar, você em algum momento vai ter que vender uma parte, pelo menos, desses Bitcoins para você usufruir de fato em dinheiro, se esse for o seu objetivo. Lembrando que já tem lugares que aceitam Bitcoin como moeda de troca ali, de compra e venda de produtos. Existem várias situações hoje que isso já é permitido. Mas no futuro, se ele se valorizasse demais, você poderia querer exercer a venda ou aproveitar momentos que ele está subindo para fazer algum ganho de capital. E vale lembrar, inclusive, que você tem isenção de imposto de renda se você vender até 35 mil reais com lucro no mês. Ele segue a mesma regra das ações no exterior. Bom, dito tudo isso, muita gente me pergunta, mas você acha que o Bitcoin pode ser realmente considerado um investimento? Você acha que vale a pena comprar Bitcoin? E o que eu acho é o seguinte, cada investidor tem seu perfil. Eu, particularmente, gosto mais de investir em ativos geradores de renda. Então, ações, fundos imobiliários, REITs, ETFs que replicam esses ativos, mas é muito pessoal. Inclusive, eu tenho em torno de 5% da minha carteira, uma porcentagem pequena em Bitcoin, pensando que é um investimento convexo. Se eu perder, não vai me afetar tanto assim, porque é só 5% da minha carteira, mais ou menos isso, né? Na verdade, era até um pouco menos, já se valorizou um pouco desde o momento que eu comprei. E, por acaso, se as teorias otimistas estiverem certas, lá na frente eu posso ganhar uma valorização extrema com o Bitcoin. Então eu acho que pode ser considerado um investimento convexo, aquele investimento que você tem muito a ganhar e pouco a perder. E por isso faz sentido para mim, ainda que ele não seja meu ativo predileto, por não ser um ativo gerador de renda. Bom, outro tema muito polêmico que as pessoas têm muita dúvida é em relação à segurança, né, do Bitcoin. Mas como que as transações são feitas? Isso realmente é seguro ou não e tal? Na verdade, existe um sistema sofisticadíssimo para garantir a segurança das transações do Bitcoin. Esse sistema basicamente a gente chama de blockchain, e esse sistema ele garante que todas as operações pelo mundo que ocorrerem em Bitcoin serão ali registradas e ficam de certa forma pública. Você não vai saber exatamente quem comprou, mas elas são todas elas registradas nesse sistema. E esse sistema possui uma criptografia extremamente complexa. Muita gente se preocupa, mas se um dia alguém conseguir quebrar esse sistema de criptografia, etc. Pessoal, se isso um dia acontecer, e realmente por mais que seja uma possibilidade pequena, pode acontecer, teremos problemas muito mais graves, porque provavelmente daí todas as contas de banco tradicionais e todos os sistemas de segurança do mundo computadorizados terão ali suas fragilidades muito maiores, inclusive. Então, não é uma coisa para você se preocupar tanto assim. Bom, e muita gente nem sabe como eu invisto em Bitcoin. É só ter ali minha corretora comum, que nem eu compro minhas ações na bolsa, etc. Não. São corretoras específicas de criptomoedas. Aí vem uma situação importante. Por mais que você confie na sua corretora de criptomoedas, ali que você tem essa possibilidade de ir negociando Bitcoin, ir comprando ou mesmo vendendo, etc. Mas principalmente para armazenar os seus Bitcoins,
é muito mais seguro, ao invés de deixar na corretora, que pode, por exemplo, sofrer em algum momento um ataque hacker. Não que isso seja fácil de ser feito, né, ou comum, não é, tá? É bom deixar isso claro, mas não dá para negar que existe essa possibilidade, né? Se esse pessoal invade até o governo dos Estados Unidos, né, o sistema, às vezes, do FBI, enfim, por que eles não conseguiriam invadir um sistema de uma corretora de criptomoedas? Pode acontecer. E é por isso que é muito mais seguro você comprar uma carteira virtual para armazenar suas criptomoedas. Só você sabendo a senha, aquilo não tem risco. Você pode andar com ela, pode viajar com ela para qualquer lugar do mundo, e mesmo se alguém te assaltar, pegar de você essa carteira digital, essa wallet que a gente chama, você não terá nenhum problema, porque só você sabe a senha. Então, basicamente, ninguém tem como tomar isso de você, a não ser, lógico, que você falhe a senha para outra pessoa. Então, eu não recomendo que você deixe seus bitcoins nas corretoras. Se por acaso algum dia ela sofrer um ataque de hacker, você está protegido deixando seu Bitcoin nessa wallet. Se forem valores menores e tal, às vezes não faz sentido você gastar uma grana ali numa wallet, mas se for um valor mais considerável, vale a pena você pensar nessa opção. Outra coisa que muita gente critica o Bitcoin é em relação à lavagem de dinheiro, sistemas ali, né, de corrupção pelo mundo em que se usa Bitcoin, mas aí é muito simples você rebater esse tipo de opinião, porque do mesmo jeito, antes de inventarem o Bitcoin, sempre existiu lavagem de dinheiro, sempre existiu esquemas de corrupção pelo mundo afora. Não foi um privilégio o Bitcoin. Ah, mas ele facilita, etc. Mas espera aí, gente. Você não pode culpar a faca pelo esfaqueador. Você tem utilidades diferentes para várias coisas. E às vezes pessoas vão usar aquilo para coisas boas e outras vão usar para coisas ruins. Infelizmente, isso é um problema do ser humano, não é um problema do Bitcoin em si, nem das criptomoedas. Então, como ele surgiu como uma resposta àquela impressão irresponsável de dinheiro pelo mundo, essa perda de valor das moedas em geral que vinha ocorrendo, a ideia é que ele seja descentralizado, que ninguém consiga ter nenhum tipo de atitude, digamos assim, autoritária em relação ao Bitcoin. Ele vai ser um ativo que não tem como você controlar. Ninguém é dono do Bitcoin, você não consegue saber nem quem inventou, porque teoricamente foi Satoshi Nakamoto, só que ninguém sabe se é uma pessoa, se é um grupo de pessoas, até hoje não se descobriu. Então ele foi feito realmente para ser uma coisa diferenciada, e eu acho isso inclusive uma das coisas mais interessantes do Bitcoin. Então não dá para a gente criticar essa parte em relação às criptomoedas. Bom, no vídeo de hoje a ideia era te passar uma visão bem resumida, mas completa sobre o Bitcoin, sobre de onde ele surgiu, por que ele surgiu, qual que é a expectativa de valorização, como você pode investir ou não nele, como você ter essa segurança. Enfim, eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Se ainda não é inscrito no canal, se inscreve ali, curte já o vídeo, nos ajude a passar essas informações para mais gente. E se você não gostou, não me enche os pacová. Mas é isso, não existe atalho. Até o próximo vídeo.